Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro, tá bom? Hoje eu vou estar trazendo para vocês, essa aqui é uma paciente que ela tem Parkinson, ela já tem diagnóstico há 4 anos. E eu não sei se vocês sabem muito bem, mas no Parkinson a gente precisa fazer uma avaliação muito minuciosa para identificar quais são os pontos mais relevantes para cada paciente. Ou seja, sabemos que o Parkinson tem a tríade, né? O tremor, a instabilidade postural e a rigidez. Geralmente, os pacientes eles não têm os três sintomas de uma forma proporcional, tá? Vou dar o exemplo para vocês que essa minha paciente aqui, ela tem, se a gente for pegar e englobar quais são os sinais que ela mais possui, ela tem o tremor e a instabilidade postural, tá? Ela não tem tanto sinal assim de rigidez muscular, tá? Ou hipertonia plástica. O que vai acontecer aqui? Nesse exercício, quando a gente faz uma avaliação muito bem feita, a gente consegue identificar quais são os pontos que o paciente precisa, né? E aqui eu pedi a ajuda da Camila, que ela é cuidadora da minha paciente. É importante a gente saber que quando a gente vai trabalhar com o paciente, tá? Essa pegada mais de equilíbrio, tal, a gente precisa de respaldo, a gente precisa de ajuda, tá? Todo fisioterapeuta neurofuncional sonha em ter 8 braços. É o meu sonho. Justamente para a gente conseguir segurar, ajeitar, enfim. Mas aqui é uma estratégia bem legal que a gente consegue fazer, então a gente sempre pede ajuda quando for fazer esses exercícios que exigem mais controle e equilíbrio, tá bom? Nessa posição inicial, vocês notaram que eu sempre vou explicar a posição inicial, tá? Essa posição inicial eu pedi para a paciente ela ficar com os pés posicionados um na frente do outro, tá? Eu sempre peço para tirar chinelo, mas essa paciente aqui com o chão, ela não gosta muito. Então, a gente tem que trabalhar com que cada pessoa se sente confortável, tá? A gente ficou aqui de chinelinho e tal, não é muito indicado, mas pensando até nesse contexto e simular o dia a dia, né? Porque o que ela mais utiliza é o chinelo. Então, aqui é a posição, pedi para ela posicionar o pé na frente do outro. Eu coloquei aqui essa barrinha que eu tenho, que todo mundo gosta lá no Instagram. Na verdade, é uma barra de massagem e eu tirei aquelas pontinhas, né? Então, é uma barra que faz liberação miofacial. Então, eu tirei todos os disquinhos da liberação e eu uso muito esse bastão, tá bom? E aqui, ó, e qual que é a tarefa? Eu expliquei para ela que ela ia ficar com um pé na frente do outro, eu tô aqui atrás, eu tô jogando uma bola e eu pedi para ela acertar a bola aqui no meio, tá? Então, sempre no começo, já que é um exercício que desafia tanto, a gente precisa estruturar o que vai ser difícil e o que vai ser fácil, tá? E o que vai ser fácil e o que é fácil pra gente não é fácil para eles, tá? Então, aqui, essa é a posição inicial, tá? Então, eu pedi para o paciente ficar aqui com esse posicionamento. Eu dei o comando para ela que eu ia estar jogando a bola em sua direção, tá bom? E o que a gente pode fazer, já vou dando dicas para facilitar, é importante que tenta no começo priorizar esse plano aqui, tenta se esforçar, né? O terapeuta tenta se esforçar em manter a jogada de bola aqui nessa região, tá bom? Facilita um pouquinho mais. Depois que o paciente vai dominando, aí a gente vai dificultando, né? Então, a gente vai fazendo embaixo, em cima, do lado, mas a priori, vamos tentar manter no começo, né? Já que é muita coisa para integrar e executar, a gente vai facilitar dessa forma, tá bom? Então, o posicionamento inicial é esse. Opa, então nem começou o exercício e a minha querida já desequilibrou, tá? Então, eu tô jogando a bola pra ela em sua direção. Acho que no vídeo não tá saindo bem, deu pra ver, né? A bola. E eu tô pedindo pra ela jogar. E assim, isso. Saiu do eixo, espera o paciente retornar pra posição e começa de novo, tá? Então, eu tô pedindo pra ela jogar a bola pra mim.
Você pode combinar com o seu paciente de fazer 5 movimentos, 10 movimentos, não tem. Tudo vai depender da qualidade, né, do que o paciente, da fadiga também. Então, ela completou e eu pedi para ela trocar de perna, tá bom? Uma coisa muito importante que a gente precisa sempre analisar são as dificuldades dos nossos pacientes, tá? Quando a gente pensa em trabalhar o balance, né, nada mais é que trabalhar o equilíbrio exige muita coordenação. Quando eu vou trabalhar especificamente esse treino, tenta não ter televisão ligada, música, o que for. Tudo que distrai atrapalha no desempenho motor, tá? Então, uma dica primordial aqui é manter o ambiente silencioso e atento para que ela consiga entender as respostas que o corpo dela tem frente às perturbações e a gente conseguir dar esse time para ela, tá? Paciente com Parkinson, naturalmente, eles têm uma lentidão do movimento. E se você ficar dando muito comando, eles não vão conseguir integrar. Se a gente for contar as dificuldades, né? Vocês viram o vídeo agora. Então, a dificuldade é a base reduzida. Então, aqui nesse frame que eu parei, ela desequilibrou. No desequilíbrio, vocês têm que notar aqui, vocês, né, precisam notar que ela tá toda pressionada na cadeia anterior. Então, para não cair para trás, ela ativa abdômen, ativa toda a cadeia anterior, né? E ela tá aqui, ó, jogadinha pro lado. Então, é importante nesses desequilíbrios a gente fazer pequenas menções verbais para se arrumar. Olha a barriga para frente, cabeça para frente, né? O Parkinson tem muito disso. As posturas, elas são muito para frente ou elas são muito para trás. Então, a gente precisa sempre pensar, observar qual o padrão que o seu paciente tende mais, né? Essa minha paciente aqui no vídeo, ela tende muito a ir para trás. Então, eu sempre dou esse comando para ela, cabeça para frente. Justamente, né, essa ativação, ela já leva uma ativação da cadeia anterior e ela leva esse corpo para frente. Agora, vamos observar mais uma vez esse ajuste. Ó, desajustou, posicionou. E enquanto ela está fazendo essa tarefa aqui de jogar para mim, a cuidadora me disse que ela estava tendendo o corpo para trás. E ó, desequilibrou de novo, trouxe a perna para frente de novo. Vocês notaram que isso aqui, se a gente for pensar na vida real, né, é uma paciente que estiver atravessando a rua, que estiver subindo paralelepípedo, ela vai estar tendenciando sempre o corpo dela para trás. Então, olha a importância da gente sempre trabalhar o ajuste. O ajuste, ele é primordial para o dia a dia, tá? Um paciente com Parkinson, dependendo, vou falar dessa paciente em específico, porque acho que fica até mais fácil da gente identificar. Essa paciente, ela faz tudo, ela vai no mercado, ela vai na padaria, ela vai no dentista. Só que a queixa dela é sempre isso, essa instabilidade. Vanessa, eu vou colocar meu pé para frente, eu vou subir num ônibus, eu não consigo, eu caio para trás. Então, essa estratégia de trabalhar com a base reduzida e a gente fazer pequenas perturbações, né? Aqui a perturbação que eu, terapeuta, estou proporcionando para minha paciente é que quando eu arremesso a bola para ela, nem eu sei a força que eu vou fazer. Então, essa imprevisibilidade acaba ativando mais as respostas e os ajustes posturais, tá? É uma tarefa simples, só que no meio dessa tarefa simples existe toda uma complexidade dos sistemas, né? Então, é muito importante a gente fazer esses ajustes, trabalhar a imprevisibilidade, justamente trazendo para ela tanto a facilidade como a dificuldade, né? Então, qual dificuldade que eu posso fazer aqui nessa paciente? Dificuldade número 1, eu posso colocar aqui uma espuma, um disco, um pequeno degrau, né? Um pequeno step também. Então, esses são alguns dificultadores que a gente pode promover aqui na base dela. A base dela está no chão, estável. Então,
quando eu vou trabalhar com o paciente, eu sempre jogo o chão, para ela entender quais são os recursos necessários internos que ela precisa fazer para ajustar. Quando eu coloco aqui um dificultador, naturalmente o corpo entra aí no estado de alerta, de vigília. Então, naturalmente a paciente vai prestar mais atenção. Se você tem um paciente aí que se distrai demais, que tudo é fuga, ou que fala demais, às vezes acontece, traz isso. Traga recursos instáveis, porque naturalmente o paciente vai prestar mais atenção, tá bom? Essa minha paciente é uma fofa, então, mas ela é muito medrosa. Então, eu sempre começo dessa forma, que isso vai ajudar muito, tá bom? Outro fator que eu posso aqui dificultar a vida dela é fazer o que eu já falei anteriormente, a gente arremessar a bola em diferentes direções. E a gente pode, se a gente quer trabalhar com reação, a gente não vai avisar para a paciente que eu vou jogar para a direita. Então, eu estou jogando aqui no meio para ela, jogando, e eu querer mudar a direção da bola. Então, se você quer aprimorar as respostas reativas e antecipatórias de tronco, em ortostase, a gente pode fazer esse exercício também sentado, tá? Se o paciente estiver muito dificultoso, a gente pode fazer sentado também. Se você quer essas respostas que se ativem de uma forma mais efetiva, a gente não vai avisar para ele: seu João, vou jogar a bola para a direita, porque só de você falar da direita, ele vai internamente planejar o movimento. Esse internamente planejar um movimento não é reação, né? Então, assim, não estou falando que não é para avisar. Eu estou falando para você que você precisa, de fato, identificar o que o seu paciente precisa mais. Essa minha paciente aqui falou que está difícil subir no ônibus, que está difícil subir paralelepípedo. Então, concorda comigo que para ela os ajustes antecipatórios são mais importantes? Porque quando ela está na rua, ela está se vendo, né? Ela está vendo ali o desafio. E antes dela chegar no desafio, ela já vai internamente trabalhando o movimento. Então, nessa paciente aqui, eu vou avisar: olha, eu vou jogar para a direita. Olha, eu vou jogar para a esquerda. Olha, eu vou jogar para cima. Eu vou jogar para baixo. Então, a queixa dela, deu para entender um pouco? Parece difícil, mas não, é muito óbvio, tá? Então, ela trouxe para mim a queixa: Vanessa, eu tô desequilibrando em algumas atividades. Então, o meu foco do exercício aqui, meu foco é antecipar. Então, eu vou avisar para essa minha paciente que eu vou para a direita, que eu vou para a esquerda, que eu vou para cima ou que eu vou para baixo, tá bom? Eu acho que é uma estratégia muito interessante que a gente pode usar e intensificar um pouquinho mais essa parte, assim, toda, tá bom? Se você gostou do vídeo e ficou aqui até o final, curte esse vídeo, segue o canal, tá bom? Tem o sininho também para as futuras notificações de outros vídeos, tá bom? E eu tô aqui, não esqueça, para descomplicar a neurofuncional.